Deus me falou nesses dias. Nós vamos falar hoje sobre duas pessoas, João Batista e a outra pessoa, Herodes. Quem era João Batista? Nós vemos um pouquinho da história dele aqui. Ele foi aquele que ele mesmo dizia: eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, mas eu vim preparar o caminho do Senhor. Ou seja, ele veio anunciar, ele veio preparar, ele veio fazer a primeira parte para que Jesus entrasse na segunda. Então, o objetivo era dizer assim, ele cumpriu o objetivo, ele diz assim: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com fogo. Eu não sou digno, ele fala, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, as alpacas dele. Então ele estava anunciando ali que Jesus Cristo viria para salvar. E ele fazia isso com muito ímpeto. João Batista não tinha meio termo, João Batista era claro, João Batista era direto. João Batista não ficava escolhendo palavras, ele falava a verdade. Tanto que a pregação dele era: raça de víboras, vocês têm que se converter, vocês têm que se arrepender dos pecados, porque senão vocês vão para o inferno. A palavra de João Batista era muito forte. E naquela época, nós sabemos que quem que estava no governo? Nós sabemos que Roma estava dominando Israel naquele momento, porque Israel tinha pecado contra Deus, e todas as vezes que Israel pecava contra Deus, Deus permitia que viesse um país estranho e dominasse Israel. Israel já tinha sido dominado pelo Egito, e Israel já tinha sido dominado pela Síria, pela Babilônia, e agora está sendo dominado por Roma. Então, quando Jesus nasceu e João Batista nasceu, Roma dominava Israel. Tanto que quando Jesus nasceu, o governador da Judéia, que era Herodes, quis matar Jesus. Nós vamos falar isso no Natal, né? Natal, vamos falar do nascimento de Cristo, e aí nós falamos sempre dessa perseguição que houve no nascimento de Jesus. Então Herodes, que era o governador da Judéia, ele não queria que viesse o quê? Ele não era romano, ele era judeu. E o que chama mais atenção é que ele era judeu, ele não era romano. E aí ele estava do lado dos romanos e não estava do lado dos israelitas. Olha que interessante isso. Por quê? Porque ele era uma pessoa ambiciosa, porque ele era uma pessoa avarenta, porque ele era uma pessoa egoísta, porque ele preferia ter os favores de Roma, ele preferia que a casa dele fosse beneficiada, ele tinha uma posição, não queria perder essa posição, e sabendo que viria um Salvador, se ele ficasse do lado desse Salvador, ele teria que rejeitar a posição que ele estava em Roma. Ele prefere então fazer uma aliança continuar com a aliança com os romanos, do que fazer uma aliança com Jesus. Então ele persegue a Jesus, mas aí a palavra fala que Deus dá um sonho para José e para Maria, e José e Maria vão para Belém. Lá em Belém Jesus nasce, e depois esse Herodes morre. O Espírito Santo em sonho, depois dá um sonho novamente para José, fala: agora pode voltar para Jerusalém, porque o Herodes, que queria matar o menino, já morreu. Mas no lugar desse Herodes, outro Herodes, que era o segundo, era o sucessor, que também chamava Herodes, assume naquele momento ali o governo. Então, este Herodes também tinha o mesmo coração do pai, carregava, porque tudo que o pai dele fez, tudo que o pai dele ensinou ele, o exemplo que o pai dele dava era um exemplo de avareza, era um exemplo de egoísmo, era um exemplo de ambição, era um exemplo de fazer aliança, de não ser patriota, de fazer aliança com o estrangeiro, do que preferir o seu próprio país, rejeitar o seu povo só por causa de benefícios. Então ele também agora tinha aquela linha de pensamento, ele era contra os judeus e ele era a favor dos romanos. Então nesse momento, esse Herodes, ele persegue também, ele ajuda a cobrar os impostos, ele endurece os impostos para os israelitas, as coisas ficam mais difíceis. Mas nesse momento, quando os israelitas achavam que o Messias não iria vir, que não iria mais vir, que o Messias não tinha vindo, o Messias já tinha nascido, e o Messias é Jesus, e João Batista já estava pregando. Jesus ficou 30 anos se preparando para iniciar o seu ministério, e nesses 30 anos, pelo menos 15 deles, João Batista já anunciava que o Messias iria vir, e o Messias já estava entre eles, que era Jesus.
Então, naquele momento, a perseguição religiosa estava muito grande. João Batista pregava no Rio Jordão o arrependimento, ele batizava, ele fazia discípulos, não para ele, mas ele fazia discípulos para Jesus. E aí, esse Herodes, ele, apesar de ser como o pai dele, de perseguir os israelitas, ele, em contrapartida, ele tinha duas facetas. A faceta desse homem ruim que eu estou falando, mas ele tinha uma outra faceta, que era a faceta do homem que ouvia a palavra de João Batista e quase se convencia. Ele era um simpatizante da pregação de João Batista, apesar da palavra de João Batista ser dura. Como domingo aqui, eu preguei, eu não achei que eu fui duro. Depois meu pai falou, nossa, que palavra dura. Falei, meu Deus, será que eu já estou tão duro que eu nem sei que as palavras estão duras? Então, apesar da palavra dura de João Batista, Herodes filho, Herodes que estava naquele momento no governo, ele ia lá escondidinho e ouvia a palavra de João no Rio Jordão. Quantas palavras João pregou? Pelo menos 15 anos. Quantas mensagens ele ouviu? Quantas vezes que o coração dele quase amoleceu? Quantas vezes ele quase que tirou a sua roupa de governador e falou, não, eu prefiro esperar o Messias junto com vocês, do que ter uma posição temporária aqui em Roma. Chega de sofrimento para os meus irmãos, agora eu vou trabalhar em prol dos meus irmãos. Não, apesar dele ouvir a palavra e por várias vezes quase ser convencido, quando a palavra terminava, que ele saía da pregação, o coração endurecia de novo. E a gente acha que as coisas não podem piorar se o nosso coração endurecer. A gente acha que as coisas não podem ficar mais ruins do que estão se o nosso coração endurecer. É assim que ele achava. Ele pensava assim, não, já fiz a minha parte, fui lá e ouvi o que João Batista falou. Mas não bastava só ele ouvir o que João Batista estava falando. Para a vida dele mudar, para ele viver o propósito de Deus, ele tinha que largar tudo. Ele tinha que ouvir a palavra que saía da boca do profeta João Batista, e ele tinha que se colocar na posição que Deus queria que ele se colocasse. Mas ele não conseguia. E muitas pessoas estão na mesma situação que Herodes. Tem duas facetas, a faceta da carne e a faceta do espírito. Até simpatiza com a igreja, até simpatiza com as palavras. Quando ouve a palavra, até quase são convencidas. Mas quando saem da igreja, as pressões, o status, as coisas do mundo acabam seduzindo e o coração endurece de novo. E quando você acha que não vai piorar, quanto mais o diabo endurece o coração do homem, e ele se deixa endurecer, mais ele começa a ir para longe de Deus. É muito perigoso você deixar o teu coração se endurecer hoje um pouquinho, porque amanhã ele vai estar mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, até o momento que você não só estará afastado de Deus, mas você vai ser uma pedra de tropeço para os planos de Deus. Às vezes a mulher está louca para servir a Deus, mas o marido está com o coração endurecido. A mulher quer se entregar a Jesus, mas o marido não deixa, porque ele está com o coração endurecido. Ou seja, ele é uma pedra para a relação dela com Deus. Assim também é o contrário. Às vezes o marido quer se liberar na presença de Deus, mas a mulher não está no mesmo espírito, ela está endurecida, ela atrapalha o relacionamento do marido dela para com Deus. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós não podemos endurecer o nosso coração, porque hoje você vem de quarta, mas amanhã ou depois você vai falar assim, não, eu estou indo muito, vai vir só no domingo. Aí depois, aquele domingo que você ia, você já acha muito, aí não vou todo domingo, eu vou um domingo sim, um domingo não. Aí quando vê, você está vindo só na Santa Ceia, e quanto mais você piora, mais você piora. E João Batista pregando e Herodes ouvindo, e sabe o que aconteceu? Os judeus mais ortodoxos lá, os saduceus, os fariseus, que eram contra João Batista, que eram contra o ministério de Cristo, eles começavam a inflamar, porque eles queriam que a religião deles prevalecesse. Então, como tinha João Batista afrontando a hipocrisia, apesar que ele batizava muitos hipócritas também,
mas ele estava ali afrontando. Então muitos dos saduceus, dos fariseus, começaram a inflamar, tinham um contato com o pessoal de Roma, e começou a inflamar, e falou assim: esse homem está causando tumulto, esse homem está falando muito, alguém cala a boca desse homem. Herodes, você é o governador, faz alguma coisa, você vai deixar esse homem falar, ele vai acabar com a nossa religião, ele vai acabar com a ordem, porque João Batista era conhecido como perturbador da terra. E eu quero, em nome de Jesus, até o fim da minha vida, eu não quero ser certinho, eu quero ser perturbador da terra. Eu não vou fazer média com ninguém. Se tiver pecado, eu vou falar que é pecado. Se eu ver que está indo para o inferno, eu vou falar: irmão, se converte que você vai para o inferno. Eu não vou aqui falar assim: não dá o dízimo não, porque o dízimo é para o Velho Testamento, só para você ficar com 10% para você e viver maldição na tua vida. Não vou falar o que eles querem ouvir, mas eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Em nome de Jesus, não vou fazer média com ninguém. Está errado, está certo, merece crítica, vai ser criticado, vai ter que ouvir a verdade, vai ouvir a verdade em nome de Jesus. Assim que o João Batista fazia. E Herodes começou a ser pressionado, e ele pensava: mas eu gosto da palavra dele, o que vocês querem que eu faça? Manda prender ele. O que ele faz? Manda prender João Batista. O coração dele endureceu mais. Agora manda prender João Batista. João Batista é lançado no cárcere por um homem que gostava das suas pregações, mas não tinha personalidade, não tinha poder de decisão para chegar e falar: não, eu não vou fazer o que o diabo quer, eu vou fazer o que Deus quer. Como pode uma pessoa ser usada por Deus e ao mesmo tempo ser usada pelo diabo? Como pode uma pessoa ser inspirada por Deus num momento e no outro momento ela está sendo inspirada pelo diabo? Como pode uma pessoa ouvir a voz de Deus hoje e amanhã está ouvindo a voz do inimigo? Ao mesmo tempo que ela quer fazer o que Deus manda, ela faz o que o diabo manda. E ele fez isso, ele manda prender João Batista. E João Batista: por que você está fazendo isso, Herodes? O que eu fiz de errado? Não fez nada, eu estou fazendo isso, mas fica tranquilo, eu vou cuidar de você lá na prisão. Ainda quer dar um jeitinho de falar que está fazendo a vontade de Deus. Deus, eu não vou na igreja não. Igual uma pessoa falou para mim essa semana: olha, eu vou ajudar a igreja e tudo mais. Eu falei para ela: Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Se você der seu dinheiro, mas você não der o seu coração, é melhor você não dar dinheiro. Deus quer o seu coração. E depois, se você quiser dar uma oferta, Deus se agrada. Mas Deus não quer o seu dinheiro. Não dá para fazer, não dá para negociar com Deus, não dá para fazer barganha com o Santo de Israel. Deus é muito mais do que as coisas humanas. E Deus se agrada de gente ousada, que mesmo em risco de perder, prefere defender as convicções de Deus na sua vida. E a palavra fala que depois que ele prendeu, o que era ruim, piorou. Teve uma festa, e nessa festa, ele estava cometendo um pecado muito grave. Ele estava saindo com a mulher do irmão dele, de Filipe. E João Batista sabia, porque Deus revelou para João Batista. E quando ele ia lá, sabia? A palavra fala que ele ia escondido lá na prisão. Ele ia escondido lá na prisão. João Batista, o que Deus fala para mim hoje? Primeiro que não era, aí João Batista respondia: primeiro que não era para você ter me colocado aqui, mas já que me colocou, para de sair com a mulher do seu irmão. Já está muito bom se você fizer isso. Ele aí balançava: acho que eu vou parar. Mas quando saía dali, ele continuava adulterando, fazendo as coisas que não era para fazer, fazendo coisa errada. Até que chegou o dia crucial, uma festa. Ele dá uma festa na casa dele, Herodes, dá uma festa. A palavra fala que a Herodias, que é a mulher que ele saía, tinha uma filha, chamava Salomé. Salomé entra na festa. Naquela época as mulheres dançavam e tudo mais para agradar os convidados, e essa Salomé entrou para dançar, para agradar o governador. E quando ela dança, ela envolve ele de uma maneira tão, para não falar, tão demoníaca, como o diabo envolve muita gente. A dança do TikTok envolveu de uma forma, aí você vê crente rebolando até o chão, já está envolvido, viu? A fascinação já tomou conta. E aí então, quando ela dança, aí ele fala para ela para fazer média, que ele gostava, homem de média, né? Tem gente que é de média, né? Bebe, aí quer mostrar que é bonzinho, paga a bebida para todo mundo, deixa a conta de luz atrasar. Conta de água não paga, mas bebida paga, cachaça paga para os outros, né?
Aí ele fala assim: me pede o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. E ela já estava preparada, porque ela estava instruída pelo espírito da mãe dela, Herodias, e a mãe dela estava dizendo assim: você dança, você envolve ele com o teu feitiço, com a tua dança, e quando ele falar que vai dar alguma coisa, e falar para você pedir, você não vai pedir riqueza, você não vai pedir prata, você não vai pedir ouro, você não vai pedir uma roupa nova, você não vai pedir casa, você não vai pedir nada, você vai pedir a cabeça de João Batista. Que demônio, que demoníaco. Por que ela queria o profeta? Porque nela havia um demônio que queria arrancar a cabeça do profeta, e ela estava possuída por esse demônio que queria arrancar a cabeça do profeta. Era um demônio claro, porque geralmente o demônio ele te envolve, te engana, para falar assim: não, pede dinheiro, né, para melhorar a sua vida. Não quero nada para mim, eu só quero que o outro se dane. Como uma vez uma pessoa falou para mim assim: fulano comprou um carro novo. Comprou, tomara que bata no poste. Tem gente que ele não quer nem melhorar de vida, ele só não quer que você melhora. Se ele não melhorar, tá tudo bem, mas se você melhorar, pronto. A inveja já vem a crítica, já vem falar mal, já vem colocar urucubaca na sua vida. Mas eu declaro: os invejosos não vão ter poder contra as nossas vidas. Quanto mais ele tiver inveja, mais Deus vai nos abençoar. E a palavra fala, que ele fala: me pede até metade do teu reino que eu vou te dar, até metade do meu reino que eu vou te dar. E ela fala assim: eu quero a cabeça de João Batista num prato. E aí? A palavra fala que na hora ele não podia voltar atrás, né, porque ele tinha que fazer média. Ele podia voltar atrás, sim. Eu falo assim: você pode voltar atrás dos seus erros, sim. Porque às vezes o inimigo fala assim: não, você já é todo errado mesmo. Sabe aquela história? Você já está no inferno mesmo, abraça o diabo. Sabe aquela história? Não, você já está, quem rouba uma agulha, meu, quem já bateu, por que não mata? O diabo sempre assim, ele acha que não, ele coloca na nossa cabeça que não tem volta. E quando ele fala assim: me pede, ela pede, ele fica com vergonha, chega e fala: não, mas isso não, isso daí, não vou matar alguém para te agradar, não. Tá bom, vai. Envolvido pelo inimigo, vai lá no cárcere, chega para João e fala assim: João, me perdoa, eu pisei na bola, assim, ela me pediu. E o que ela pediu? Ela pediu a sua cabeça, e agora eu tenho que mandar cortar a sua cabeça. Ele sai com o coração triste, ele prefere ficar triste do que se converter. Ele podia ter, na hora que ele falou com o João, que o João falou: cara, não faz isso, você sabe que eu sou de Deus. Ele entra. Tem gente que olha para essa história, até mesmo o João, né? Que o João, nessa hora que o João fala assim: pergunta para aquele que está pregando lá, que eu anunciei, que é Jesus, que é meu primo. Pergunta para ele se é ele mesmo que Deus mandou, ou se vai vir outro depois dele. E aí duvidou, até João mesmo falou assim: poxa, se Deus é Deus, por que Deus está permitindo essa situação comigo? Quem aqui já pensou isso? Falou assim: poxa, por que eu estou passando por isso? Se Deus é Deus, se Deus tem um plano na minha, por que eu estou passando por isso? João falou: fala para Jesus, se é ele mesmo, tem que esperar outro, porque se fosse ele, eu achei que eu não ia estar aqui na prisão, e agora estão pedindo a minha cabeça. E Jesus manda a resposta para ele. Vocês lembram da resposta? Jesus fala assim para o discípulo: vai lá, avisa João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Quando chega a resposta, João, ele falou que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. É ele então. Se você está passando por isso, é permissão dele, mas fica tranquilo, quem vai se dar mal nessa história, não é você que vai ter a cabeça cortada, mas é quem mandou cortar a sua cabeça. O cenário espiritual parecia a derrota de João. O cenário humano era a derrota de João, mas o cenário espiritual era a vitória de João, porque ele veio cumprir a missão dele, e a missão dele foi cumprida. Mas o cenário ruim foi para Herodes, porque Herodes humanamente fez a média, todo mundo falou: Herodes, tá vendo? Herodes é o poderoso. Só que espiritualmente, ele estava ali assinando a sua condenação espiritual, porque eu não quero estar na pele desse Herodes, no dia do juízo, no dia que ele for acertar contas com Deus, e que Deus não vai cobrar ele mais só pela vida que ele levou, mas vai cobrar ele não pelos atos que ele teve e pelo profeta que ele matou.
essa noite é a noite de reflexão para as nossas vidas. Nós seremos só simpatizantes da palavra? Ou nós vamos sair daqui para mudar de vida e nos arrepender? Nós vamos ficar fazendo média para amigo? Ou nós vamos desagradar muitas vezes os homens para agradar a Deus? Que hoje você não viva uma dupla face, uma dupla vida, que você decida viver a vida de Deus.